Muito bom dia a todos que acessaram esse canal para mais uma aula da EBD para os nossos juniores. Muito bom dia a todos os juniores aqui da Igreja Batista de Jardim Noronha. E para você que é junior de qualquer outra denominação, muito bem-vindo a mais uma aula da EBD. E hoje nós vamos finalizar a nossa série Os Milagres de Jesus com o último milagre que João está registrando. E hoje também eu vou disponibilizar, vai estar aqui no link abaixo, o formulário para você preencher todas as aulas que fizemos aqui sobre os milagres. Você vai preencher o formulário, vai me mandar e depois vai sair o resultado desse formulário, tá certo? E antes de mais nada, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, deixe o seu comentário, ativa o sino, compartilhe. E olha, porque a edição aqui tá complicada hoje, viu? João registrou o milagre da cura de um cego de nascença. E essa passagem está em João, capítulo 9. Eu vou ler até o versículo 25. Por quê? Porque essa passagem vai até o versículo 41. Então, para o vídeo e a aula não ficar muito grande para você assistir cansativa, então eu vou encurtar, tá ok? Mas a orientação que eu faço para você, junior, é que leia a passagem por completo, para melhor entendimento, e até vai ficar mais fácil quando você preencher o formulário com as perguntas de todas as aulas que nós assistimos até agora, tá ok? Então, bora lá fazer a leitura dessa passagem. Passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu no chão e fez barro com a saliva. Aplicou-o sobre os olhos do cego. Então, os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo perguntavam: não é ele que estava sentado para mendigar? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. E perguntaram-lhe: então como os teus olhos foram abertos? E ele respondeu: um homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos. Juniores, eu errei feio, viu? Eu quis dizer olhos, tá bom? E disse-me: vai até Siloé e lava-te. Eu fui lavar-me e passei a enxergar. Eles então perguntaram: onde está ele? E respondeu: não sei. Ocorreu que levaram aos fariseus um homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. E eles lhe respondeu: ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele, visto que abriu os teus olhos? O homem respondeu: ele é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora o cego e passaram a enxergar, enquanto não a chamaram os pais dele. Então eles perguntaram: este é o vosso filho, que dizes ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo.
Ele tem idade suficiente para falar por si. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus Cristo era o Senhor, seria expulso da sinagoga. Por isso, seus pais disseram: ele tem idade suficiente, perguntai a ele. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Aqui ele está se referindo a Jesus, tá bom? E ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu estou enxergando. Amém? Então vamos lá para algumas observações a respeito dessa passagem. Naquele tempo, né, se a gente for observar o versículo 1, né, quando fala assim, né, Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Parecia que o meu pecado afetava o bebê que eu estava carregando, né? E os discípulos aparentemente acreditavam que os seus pais, por cometerem qualquer coisa errada, as consequências desse pecado cairiam sobre os seus filhos. Mas Jesus explicou aos seus discípulos que essa cegueira que esse homem estava vivendo não era nem produto de nenhum tipo de pecado específico que os seus pais cometeram ou ele próprio cometeu ao longo da sua vida, mas que isso surgiria um fato especial, um momento especial que esse homem ia ter. Naquele momento, a glória do Senhor ia se manifestar através deste milagre específico. E se a gente for observar no capítulo anterior de João, capítulo 8, Jesus ele se apresenta como a luz do mundo. Então, se a gente poder fazer uma simbologia, este homem cego pode representar as pessoas hoje em dia que estão vivendo nas trevas, né? Que estão vivendo longe de Jesus. E também esse milagre aconteceu no dia de sábado. Esse é o segundo milagre registrado, né, na passagem de João que Jesus fez ao sábado. Se você sabe me dizer qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou aqui no sábado, deixa aqui no comentário aqui para eu saber se você sabe. Qual é o primeiro milagre que Jesus realizou no sábado? E novamente Jesus ele foi acusado pelos fariseus, pelos judeus, de praticar um milagre no dia de sábado. E nós sabemos que a realização de qualquer tarefa no sábado era completamente proibido na lei de Moisés. Então Jesus foi novamente acusado de desobediência pelos fariseus da época e pelos judeus. Mas para a glória de Deus, o Senhor, ele é Senhor até do sábado. Então ele pode fazer qualquer coisa. Mas veja que a confusão foi tão grande porque esse homem foi curado, que os fariseus foram interrogar os seus pais e foram atrás dele para perguntar se ele nasceu realmente cego, se não tinha nascido. E os pais dele confirmaram para aqueles fariseus, para os judeus, que o filho dele realmente nasceu cego. E que se ele realmente tivesse qualquer tipo de dúvida, eles fossem perguntar ao filho deles, porque ele já tinha uma idade suficiente para falar por si próprio. Ou seja, ele não era uma criança, mas ele já era um homem adulto. Então, novamente esse homem foi interrogado pelos fariseus, aonde ele afirmou categoricamente que ele tinha nascido cego sim. E uma observação que eu quero dar é que os pais deste homem, né, falaram novamente para os fariseus interrogar o seu filho por medo. Por quê? Porque eles sabiam que todo aquele que reconhecesse Jesus Cristo como um profeta, como o Salvador, ou como uma pessoa superior a Deus ou igual a Deus, era expulso das sinagogas. Então, por isso que eles falaram para perguntar diretamente a ele, porque ele já tinha idade suficiente, tá ok? E os judeus ainda ficaram bravos porque aquele homem que era cego estava dando glórias, né, agradecendo a um homem comum, porque eles achavam que Jesus Cristo era um pecador, uma pessoa comum, né, e que ele deveria dar glória a Deus. E os fariseus ainda ficaram tão bravos com ele que falou assim: olha, ele não é nada de Deus não, o que você acha desse Jesus aí, né? Então ele aqui na palavra fala que ele é profeta no versículo 17.
Porém, os judeus não acreditavam que o homem que foi cego, né, anteriormente, agora passava a enxergar, e ainda vindo através esse milagre vindo de Jesus, né, onde eles acreditavam que Jesus ele era pecador. E no versículo 25, ele fala assim, olha, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora passei a enxergar. E os fariseus, ainda não contentes, interrogaram esse homem, até que meio que perderam a paciência e expulsaram ele daquele lugar. E nos versículos mais para frente, aqueles versículos que a gente não leu, o versículo 35, né, na parte B, fala assim: crê no Filho do Homem? Perguntou para esse cego. E ele respondeu assim: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Até então, porque esse homem só recebeu a cura, ele não sabia quem era Jesus, porque nunca tinha visto ele. Jesus lhe disse: tu já ouviste e é ele quem está falando contigo. E disse o homem: eu creio, Senhor, e ele o adorou. É isso que mais importa. Esse homem recebeu a cura de Jesus e, vendo pessoalmente ele, começou a crer nele. E ele não só contemplou a glória de Deus somente pelo seu milagre, mas ele pôde ver o próprio Deus diante dos seus olhos agora, presenciar não só o Deus que tocou em seus olhos enquanto ele estava cego, mas ele presenciou com seus próprios olhos o próprio Salvador, o dom da vida, né, que devolveu para ele a sua visão. Amém? Que todo aquele que ainda não conheceu a Jesus, ele possa ter essa mesma oportunidade, que o Senhor venha tocar em seus olhos e venha abrir os seus olhos para a salvação que o Senhor entregou a todos nós quando morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém? Meus queridos, que a doce paz do Espírito Santo esteja na vida de todos vocês. E para você, Junior, que ainda não assistiu a todas as aulas, aqui embaixo na descrição está todas as aulas da série Os Milagres de Jesus. Assista todas as aulas, faça suas reflexões junto com a Bíblia e em seguida preencha o formulário para você responder as perguntas, né, de todas as aulas que nós aplicamos aqui até esta última aula. Amém? Que todos fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever, de compartilhar, ative o sino e comente, deixe as suas observações, compartilhe com seus amigos da escola, com seus colegas, com seus grupos, enfim. Compartilhe essa mensagem, compartilhe as aulas e seja abençoado aí em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos fiquem com Deus na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.